Já descobri. Ora, vamos lá então começar, está bem, por favor? Ora, como nós estivemos a falar, de tectónica de placas, e da importância que a movimentação tectónica realmente adquiriu nos últimos tempos. Ela já tinha, obviamente, não é? Mas, enfim, descobriu-se que ela era realmente muito importante. Enfim, aqui temos nós elementos que parecem, de facto, surgidos, que correspondem ao tal relevo marginal e que vão coincidir com esta tal falha Porto Tomar. Ainda bem que me falou que não estava a conseguir, que me disseram que não estavam a conseguir ver as minhas indicações, porque de facto aqui há várias coisas para utilizar como marcadores. Portanto, eu pensei que pensei que o rato dava, porque em muitos casos dá, mas aqui isto é um PC, não é? Portanto, não se pode exigir mais. Se fosse um Mac, estou a brincar. Bom, portanto, é muito importante a rede de fraturação. Aliás, aqui vê-se as tais fraturas, a tal fratura entre as áreas que estão acima de 50 metros e as áreas que estão abaixo de 50 metros, que também se pode encontrar no Porto, não é só em Gaia. E pronto, cá está o frontispício da minha tese, 28 de junho de 91, portanto, há 32 anos já, caramba, o tempo passa, é o que se deve dizer nestes casos. Aqui podem encontrar, digamos, um link onde poderão fazer o download da tese, mas no final há também um link para o Scholar, onde podem encontrar todos os meus artigos e, portanto, enfim, ver aquilo que vos interessa. O que eu quero é ter leitores e citações, já agora, quer dizer, que agora a gente vive da importância das citações. Ora bem, para tentar compreender a origem destes depósitos, é necessário integrar a plataforma litoral, que é aquele setor a oeste do relevo marginal, no seu contexto. E então, o que vemos aqui, cá temos o relevo marginal, aqui a plataforma litoral, e aqui assim atrás ainda há materiais que estão pintados de amarelo e que são idênticos a estes que aparecem aqui, ok? E isto é um aspecto muito importante porque, devido às características destes depósitos, que nós vamos ver rapidamente, a mim parece-me que seriam correspondentes a depósitos fluviais formados perto do nível do mar, naquela altura, portanto há entre 5 e 2 milhões de anos, esta parte, e que depois este relevo, o tal relevo marginal, terá subido. Ok? A minha ideia, depois de ter trabalhado nesta coisa, ter feito centenas de amostras, ter ido ao terreno dezenas de vezes, e de ter pensado muito, eu cheguei à conclusão, posso estar errada, mas acho que, enfim, não é, que é bastante provável que tenha sido qualquer coisa desse género, que havia uma planície litoral em que apareciam, em que afloravam estes depósitos, são aqui a amarelo, e que depois o tal relevo marginal terá subido. E, portanto, isso prova que o relevo marginal terá sido algo que corresponde a uma movimentação tectónica recente, isto é, neotectónica. Aqui está a cartografia final que resultou da minha tese, uma coisa complicada, portanto, os depósitos amarelos, os depósitos vermelhos, os depósitos verdes, outros setores aplanados sem depósitos, enfim, uma coisa complicada. Quer dizer, complicada já se percebia que tinha que ser, porque olhando para as cartas geológicas só podia ser complicada, não é? Mas eu mesmo assim tentei simplificar a coisa, tentei meter aquilo em gavetas que fossem mais ou menos compreensíveis, mais ou menos fáceis de perceber. Acontece que, inclusivamente, há aqui, de facto, um degrau, uma falha, que eu penso que corresponde ao traçado da falha Porto Mar, entre o relevo marginal e a plataforma litoral, e depois a plataforma litoral tem vários setores. Tem setores aqui que têm, não sei se vocês veem, provavelmente bem mal, mas umas áreas delimitadas a amarelo, isto corresponde aos depósitos amarelos, e outras áreas delimitadas a vermelho, isto corresponde aos depósitos vermelhos, que são mais baixo e mais recente. Aqui, assim, por exemplo, em Aldeia Nova e Avintes, temos manchas amarelas, quer dizer, manchas, portanto, dos depósitos mais antigos.
Já vamos ver o significado de tudo isto. E entre este setor, que tem no conjunto depósitos de tipo fluvial, isto é, trazidos por rios, e este setor mais a oeste, que tem áreas pintadas a verde, que são depósitos já marinhos, aqui é que são as praias levantadas, há um degrau muito nítido, que já vimos em diversas cartas. Portanto, entre 50 metros, 30 metros, há assim uma espécie de um abatimento, e eu penso que terá correspondido a uma escarpa de falha também. Penso, não é? Porque ainda não está assim comprovada, mas há elementos que permitem lá chegar. Portanto, os depósitos podem ser fluviais, e há uma primeira fase, chamei-lhe fase 1. Pronto, isto agora é que tem alguns destes slides são reciclados de outras apresentações e por isso tem coisas destas. Cá está aqui assim o depósito de Aldeia Nova, de Avintes. E no depósito da Aldeia Nova, o aspecto é este. Estou a ver cores muito vermelhas, portanto, isto é uma coisa muito antiga, de facto, o Pliocénico, ou até anterior ao Pliocénico, e tem pisólitos de ferro. Tinha, quer dizer, agora já não tem nada, porque tudo aquilo desapareceu, evidentemente, não é? O problema destes cortes é que são efêmeros e é por isso que eu gosto de os encontrar e depois fotografo, recolho amostras e tal, e quando lá volto de novo para mostrar a outras pessoas, chapéu, não é? Não há nada para ninguém, que é uma tristeza. Mas de facto isto aqui assim é algo muito interessante que eu nunca tinha encontrado, estes pisólitos. A Aldeia Nova de Avintes diz muito porque o meu pai viveu em Avintes durante muitos anos e portanto eu gosto muito de Avintes. Mas não é só, reparem, Avintes está do outro lado do relevo marginal. E do lado ocidental do relevo marginal nós temos mais uma série de depósitos. Aqui no chamado Carregal, a 128 metros há um depósito que eu até gostava de ir ver, porque pelos vistos estão a destruir, é uma chatice, porque devia ser musealizado de alguma maneira, preservado de alguma maneira, em Canelas também. Canelas é aqui mesmo, não é? Havia muitos depósitos, eu andei por aí a percorrê-los e vão ver algumas fotografias. Pronto, isto é a base do depósito de Canelas. Portanto, temos ali granitos e depois temos uns depósitos que vêm por cima. A base, neste caso, era irregular. Isto são fotografias, estas fotografias têm 40 anos, não é? Já não existem. Nada disto existe. Foram construídos mamarrachos por cima. Algumas dessas coisas foram junto do campo de futebol de Canelas, não sei se ainda se vê lá alguma coisa. E aqui o Carregal, o tal corte do Carregal, que é magnífico, era magnífico. E que tem, rapaz, reparem, tem uma coisa muito interessante e que é típica destes depósitos mais altos, é que tem níveis muito fininhos, assim até com certo pendor. Isto, evidentemente, não é uma coisa marinha, o mar não deixa, digamos, depósitos deste género, portanto, se prova que os depósitos mais altos são continentais, não são marinhos, como dizia o Carlos Teixeira. E também prova outra coisa, é que se trata de depósitos tão fininhos, às vezes muito micáceos, muito junto ao relevo marginal, que ele começa já aqui. O tal relevo marginal, suponho que corresponde à tal cascata, ainda não vi bem a localização aqui do solar, mas estamos a subir, portanto devemos estar a subir para o relevo marginal, estamos na zona de contacto, provavelmente entre o relevo e a tal plataforma litoral. E, portanto, existirem formações assim tão fininhas, mesmo na base deste relevo, parece pouco lógico, quer dizer, parece-me que o relevo é posterior a estas formações, ok? Pronto, mas isto, enfim, é a minha ideia e nunca, até agora ninguém a contrariou. Além disso, o próprio António Ribeiro também considera que a falha de Porto Tomar terá tido movimento tectónico. O António Ribeiro é o meu deus da geologia em Portugal. E ainda está vivo, felizmente, que eu saiba. E, portanto, uma vez que ele considera isso e marca a falha Porto Mar como tendo atividade neotectónica, realmente eu acredito que tenha, não é? Portanto, há 3 milhões de anos, vamos dizer, tínhamos as cristas quartzíticas, em alguns casos elas davam derrames grosseiros, como na região de Medas, ali para bastante longe daqui, para Gondomar, acho que pertence a Gondomar, e depois tínhamos assim os leques aluviais relativamente próximos do nível do mar, com materiais finos, que é o caso ali
do Carregal e de Canelas também. Mas depois alguma coisa aconteceu porque há depósitos muito mais grosseiros, com materiais, estão a ver? Materiais com maiores que cabeças de pessoas. Este senhor é o professor Soares Carvalho, que já faleceu, e que realmente foi também, não digo um deus, mas enfim, foi uma pessoa que me ajudou bastante na geologia do quaternário, porque ele realmente era um grande especialista, era uma pessoa que gostava de introduzir ideias novas. Este, de facto, foi um grande inovador no que diz respeito ao quaternário. Portanto, depósitos que não são marinhos, têm elementos relativamente mal rolados e, sobretudo, uma calibragem muito má, quer dizer, materiais muito grosseiros misturados com coisas muito mais finas. Portanto, isto não é o mar que produz. Se vocês forem a uma praia, não encontram nada disto, ok? Isto são, eu às vezes dá vontade de dizer, calhovadas que vêm por aí abaixo. Quando chove muito, em regiões relativamente áridas e há declives fortes, então a água das chuvas mistura-se com a lama e transporta blocos muito grandes. Perto da Cordilheira Central há blocos destes materiais que aqui em Portugal se chamam ranhas, ranas com til no N, e que são assim deste tamanho. Não é? Portanto, vão ver, para transportar uma coisa deste tamanho é preciso muita força. E a água com argila tem essa força e, sobretudo, com o declive. Estes depósitos da fase 2 não são todos iguais. Aqui, assim, quando estava a construir o carro puro, havia um corte, que agora é o Gaia Jardim, salvo eu. Havia um corte magnífico, que obviamente desapareceu, e então, nesse corte, o que é que se via? Via-se que havia, assim, uma espécie de lentículas, canais, que contactava com o substrato, o chamado bedrock, e aqui assim na base tínhamos elementos muito grosseiros, e esses elementos grosseiros eram formados não só por blocos de quartzito ou de granito, mas também por blocos de. Ora, vamos lá ver se isto funciona. Estão a ver? Ai, não dá mais. Ok. Mas também por blocos de depósitos. Reparem que esta coisa que está aqui é formada por materiais com calhauzinhos lá dentro. Quer dizer, havia um depósito pré-existente, foi destruído e foi transportado para ali, ok? Isto significa que há, de facto, duas fases diferentes. E foi por isso que eu chamei fase 1 e fase 2. E depois, na parte ocidental, abaixo dos 50 metros, temos então os depósitos marinhos. Onde eles podem ver muito bem é aqui, justamente em Lavadores. Este setor mais alto são depósitos fluviais, são aqueles que estão pintados a cinzento, e depois os depósitos marinhos são estes que estão aqui assim, e estão escalonados, de facto, em 3 níveis que eu identifiquei. Há um a cerca de 30 metros, há outro que é o mais bonito de todos, a cerca de 18 metros, ali na rua da Pedra Torta, é assim que se chama, frente à Praia das Pedras Amarelas. E depois, este aqui não, assim, não é de Gaia, é da, da Praia da Circunvalação, no Porto, mas é o melhor afloramento destes depósitos mais baixos. Parem, é uma praia antiga, que é claramente uma praia antiga, com calhauzinhos, depois níveis arenosos consolidados por ferro. É de facto um afloramento muito bonito, mas também existe aqui muito em Lavadores, justamente perto da Praia das Pedras Amarelas, e agora vê-se muito melhor até, porque a erosão, já vamos ver isso a seguir, tem levado as areias e, portanto, vê-se aquilo que está por baixo. E então aqui assim, o que estão aqui a ver é um arenito, portanto, é uma formação arenosa, consolidada por ferro, relativamente resistente, e portanto é antiga, não é? E, segundo a minha opinião, tem 125 mil anos, o momento em que o nível do mar estava um pouco mais alto até que o atual, e que depois teve uma evolução em que houve uma ferruginização, quer dizer, decorreram 120 mil anos depois disto, não é? E, portanto, aquele depósito transformou-se num arenito. Há muitos casos em que isto aparece, e são as coisas que eu gosto mais, porque ver a que altitude eles aparecem, etc., é uma coisa que me diz muito.
Portanto, a minha interpretação é que o relevo marginal é um ORSE que subiu depois da formação dos depósitos da primeira fase, ok? Portanto, isto é o tal ORSE. ORSE é um bloco levantado por falhas e, portanto, aqui temos os depósitos amarelos, os pliocénicos, os depósitos vermelhos, que são do princípio de quaternário, e os verdes, que são os depósitos marinhos. E cá temos a hipótese de que o setor mais ao ocidente foi um setor relativamente abatido e o setor do relevo marginal, aqui na Serra de Negrelos, é como se chama a serra que fica aqui mais perto, a 244 metros, portanto é um bloco levantado, ok? Claro que as falhas já não estão como estavam, portanto as falhas sofreram uma grande erosão. É preciso dizer uma coisa interessante, é que o depósito do Carregal, justamente, é um depósito que tem pena de não poder lá levar, mas é um depósito. Nós podemos organizar uma vez uma saída de estudo para ver os depósitos de Vila Nova de Gaia. É só convidarem. E que não esteja a chover desta maneira, já agora. E que não seja inverno, que é para termos um dia comprido. Mas este depósito parecia que estava a descer para leste e a bater contra o relevo marginal. E, portanto, isso faz-me pensar, aliás, eu desenhei assim desta maneira, faz-me pensar que realmente estes depósitos são anteriores ao momento em que o tal relevo marginal subiu. Cá temos o mapa mais recente e a separação entre os três setores, não é? O relevo marginal, a plataforma litoral dividida no setor mais alto e no setor mais baixo. O tal bordo retilíneo. A história está aqui retratada, portanto temos os depósitos amarelos que provavelmente existiam de um lado e do outro, no relevo marginal, em toda esta planície, ainda não havia douro nenhum, e depois este relevo subiu e formaram-se, ou concomitantemente com esse relevo, ou posteriormente, formaram-se estes depósitos que estão aqui, mais grosseiros, aqueles que tinham blocos do tamanho de cabeças. Esses blocos funcionaram como uma espécie de leques aluviais à saída do relevo, que é assim que se formam aqueles leques aluviais. Tem que haver um relevo, ok? Para se formarem depósitos com blocos tão grandes, misturados com argilas e coisas mais pequenas. E, portanto, aqui assim temos a explicação deste setor intermédio, que fica entre 120 metros e 60 metros, vá, e depois houve um abatimento. Acontece que alguns destes depósitos foram afetados por falhas, tenho provas disso, e depois aqui o nível do mar, a subir e a descer e tal, deixou algumas praias levantadas, que foi os últimos depósitos que vimos. Eu acredito que há, de facto, neotectónica aqui, e este caso parece-me um caso evidente. Isto fica já em Vila do Conde, portanto há aqui uma escarpa, só pode ser uma escarpa de falha, tem aqui até uma linha de falha e tal. Tem aqui uma plataforma de erosão marinha, aqui outros restos de plataformas de erosão marinha mais baixas. Eu acredito realmente na neotectónica. Mas tem outras provas, além das 5 provas visuais. Um sítio chamado Juncal, que fica aqui assim a sul de Vila Nova de Gaia, na transição para Espinho, quando estava a construir um centro de dia, acho, há muitos anos, viu-se isto é uma formação geológica muito antiga, do tal pré-câmbrico, e isto é a base de um depósito. Ora, o depósito terá 2 milhões de anos, vamos dizer, não é? Portanto, todo este setor subiu em relação a este. É uma falha, e é uma falha inversa, uma falha que mostra compressão. Este separa, o depósito está aqui a 58 metros, ficava ali no tal Juncal, perto da Granja, e depois descia-se para os depósitos que aparecem na Granja. Outro sítio onde este existe, graças a Deus, no Gião, ali perto de Vila, já em Vila do Conde, temos granito em cima de uma formação que terá 2 milhões de anos, vamos dizer assim para simplificar, ao longo desta falha. E está aqui o dito António Ribeiro, o tal Deus da geologia portuguesa, a mostrar que, de facto, ele acreditava que o granito tinha caído por cima do depósito, não é? Aliás, esta fotografia foi publicada, é uma fotografia muito gira, foi publicada num livro de homenagem ao dito António Ribeiro. Mas aqui mesmo, aqui eu fico em Vila do Conde, mas aqui
em lavadores, em tempos, quando andavam a fazer as fundações para aqueles mamarrachos que lá estão, que aliás não são mamarrachos, são beijinhos, quem me dera ter uma casa ali, mas pronto. Mas eu é que fiquei triste porque deram cabo deste corte, não é? Então tínhamos depósitos a cerca de 15 metros para aí de altitude e tínhamos o granito que parece estar por cima do depósito, não é? Portanto, também a subir, isto mostra que o granito terá subido em relação ao depósito e que, portanto, isto foi atuado para tal tectónica recente, porque este depósito terá 400 mil anos, para aí, 300 mil anos, e, portanto, estes movimentos compressivos são movimentos relativamente recentes, ok? Bom, a verdade é que estudando as diferentes praias levantadas, eu fiz o levantamento das altitudes o mais preciso possível que pude e verifiquei que elas desciam. Havia vários níveis, já vimos isso. Os níveis mais altos a cerca de 30 metros, os níveis intermédios a cerca de 20, os níveis mais baixos vão até cerca, perto do nível do mar. E então estes níveis, todos eles parecem descer para sul. Mas não é uma descida regular, quer dizer que há subidas e descidas abruptas, tal como ali no São Paio, naquela escarpa de falha magnífica que fica no São Paio. Bom, e agora vamos falar de um assunto que também toda a gente gosta, uh, toda a gente gosta de ouvir falar e gosta de discutir, sobretudo, é mais fácil discutir porque é uma coisa que está mais próxima de nós, que é a erosão costeira. E temos uma fotografia do Parque de Campismo de Portegaça já para aí 2010 ou coisa assim, portanto, numa manhã de fevereiro houve uma tempestade e pronto, o parque de campismo, uma parte dele foi à vida. Mas vamos nos centrar em vários pontos aqui do território de Vila Nova de Gaia e o mais conhecido e mais importante em termos de erosão costeira é Espinho. Esta é uma imagem do Google Earth e mostra o quê? Mostra Espinho, mostra os grandes porões que se fizeram nos anos 80 e que mais ou menos aguentaram ali a linha de costa e fizeram que a erosão fosse um pouco travada. Mas o que é que aconteceu também? Parem, o que aconteceu é que para sul temos uma costa que parece um pente, era o que dizia o Soares de Carvalho, parece um pente cheio de esporões, quer dizer, depois de se fazer este, teve que se fazer mais não sei quantos, porque a erosão foi realmente criada pela construção destes porões. Como é que estes porões funcionam? Acho que é importante perceberem isto. Estes esporões fazem com que a chamada deriva litoral, que leva as areias de norte para sul, sobretudo porque os ventos aqui predominam de noroeste, esta deriva litoral leva às areias e depois elas chegando a um obstáculo param, portanto faz a acumulação a norte do esporão. Só que o mar continua a ter energia, não é? Fatal como o destino. Não tendo areias para movimentar, ele vai buscar as areias que já existem. Moral da história, vai provocar erosão a sul. Mas isto é fatal como o destino. Não há nada a fazer em relação a isto. Portanto, quando as pessoas pedem às autarquias, ai, façam aqui um esporão, ai, façam isto, ai, façam aquilo, podem ter a certeza que essa construção poderá resolver o problema daquelas pessoas naquele momento, mas vai criar reflexos a sul, que vão ter também de ser compensados, porque as pessoas que têm casas aqui também não têm culpa nenhuma, não é? Portanto, estas coisas da dinâmica do litoral, e é também uma das minhas áreas de trabalho, a dinâmica do litoral é complexa e é algo em que todos os elementos estão articulados, ok? Mexe-se num ponto, fatalmente vai haver consequências para sul. Então, pronto, esta é uma imagem antiga, reciclada, também, mas acho que é uma boa imagem. É um mapa de 1978, lá temos a imagem de Espinho nessa altura, ainda não tinha aqueles grandes esporões, mas tinha uma costa razoavelmente retilínea, não é? Quer dizer, não havia aqui assim irregularidades, nem esporões, nem nada. Temos aqui Esmoriz, Cortegaça, a Lagoa dos Esmoriz, toda ótima. Não havia esporões nenhums, a não ser aqueles de Espinho, porque a história de Espinho já é antiga, não é?
Agora, isto é uma colagem das fotografias antigas de 1995. E já estão a ver a quantidade de esporões que foram feitos entretanto, não é? Portanto, isto é, foram estes dois esporões que foram construídos em 1980 que foram produzidos. É fatal como o é absolutamente evidente que foram daqueles esporões que foram produzir a erosão para sul. A história de Espinha é a história que está muito bem documentada. Aqui era a Capela da Senhora da Ajuda, começou por ser uma povoação irregular, sobretudo palheiros, e depois, claro que se construiu a povoação atual ao longo de ruas com traçado ortogonal, a Rua 1, a Rua 2, por aí fora. Isto que está aqui é a Capela da Senhora da Ajuda, e a Capela da Senhora da Ajuda foi atacada pelo mar de tal maneira que teve de ser destruída, como já vamos ver de seguida. Portanto, isto é a linha de costa. A linha de costa em 1908 houve realmente um avanço grande do mar aqui em Espinho. Cá está a Capela da Senhora da Ajuda, a data em que a igreja, a capela teve que ser dinamitada é 20 de dezembro de 1904. Aqui temos o mapa que vem naqueles guias de Portugal, capa verde, antigos, foram produzidos pela Gulbenkian e que mostram Espinho, as áreas que já tinham sido erudidas em Espinho, e também aqui uma fotografia que mostra uma espécie de eles dizem rampar, uma muralha, o termo que foi traduzido é uma muralha, que foi construída em 1909 e foi destruída em janeiro de 1911. Portanto, está visto que não serviu de nada, não é? A erosão continuou para sul e, por exemplo, São Pedro Maceda, não sei se conhecem, em agosto de 2003 tinha este aspecto, tinha um parque de estacionamento enorme, que parece uma laranja, não é? Não dava para estacionar carros que nunca mais acabavam. E agora, em julho de 2021, a laranja foi cortada mais que ao meio, não é? E, portanto, a linha de costa acaba por estar por aqui. Isto será possivelmente uma maré valda. A riba está aqui. E eu, no Google Earth, é possível ver isso. Fiz um trabalho com a evolução da linha de costa, a partir do Google, uh, ao longo destes, ora, 19 anos, não, 18 anos, não é? 21, 2003 para 21, 17 anos, e chegar à conclusão que isto aqui se movimentou, por acaso pensei que tinha aqui o grau de movimentação, mas a linha de costa recuou cerca de 9 metros por ano. É uma brutalidade, não é? Aliás, é certos sítios onde há um recuo maior. Qual a causa disso? Uma causa, a perda de sedimentos transportados pelo Douro devido às barragens. A construção das defesas de espinho ajudaram muito. Em São Pedro de Maceda, não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, vê-se isso, não é? Perto. Maceda fica aqui para sul. Portanto, todos estes porões, toda esta erosão costeira aconteceu depois de 1980, depois da construção destes porões de espinhos. Portanto, não é de graça, quer dizer, não há almoços grátis. No litoral não há almoços grátis, é lado nenhum. Mas no litoral, então, é clarinho. Portanto, aqui assim, o recuo, numa imagem com um tamanho maior, seria possível ver, é cerca de 9 metros. Em 1978, uh, esta era a tal linha que vai para a praia de São Pedro de Maceda, estão a ver? Correira, não é? Sem problema nenhum. Um estradão. Quem vai na estrada para Ovar, vê um estradão à direita, vai por ali fora e de repente apanha isto, não é? Felizmente tem sido para estacionar. Bom, mas de facto houve um recuo muito grande desta linha de costa aqui, continua a recuar. Portanto, a construção das defesas de espinho, um substrato pouco resistente,
Aqui entra a geologia também. A todo espinho deixa de haver aquele substrato de rocha que nós conhecemos aqui nas nossas praias. E, portanto, o mar, quando começa a fazer erosão, corta naquelas areias como em manteiga, não é? Portanto, a erosão é muito rápida e é evidente que é um dos fatores para, de preocupação para as pessoas que tenham casas por ali, não é? E eu acredito que há também uma movimentação de conjunto no sentido da descida para sul, em direção à orla ocidental meso-cenozoica. Já mostrei este boneco, mas não desta maneira. Então, os depósitos marinhos parece que estão a descer para ali. Alguns depósitos holocénicos das dunas de Cortegaça parece que estão a descer para norte. Aqui na zona entre Espinho e Esmoriz há uma depressão que corresponde à existência da lagoa. A lagoa de Esmoriz está numa área baixa, ok? E, portanto, tudo sugere que há uma movimentação dos terrenos ao longo do litoral, quer de norte para sul, quer de sul para norte. Ali é aquilo que se chama um depocentro. Isto é para dizer que houve, de facto, digamos, uma evolução em termos científicos. O relevo, em vez de ser pensado como uma coisa que resultava da existência de rochas mais resistentes ou rochas menos resistentes, é visto como resultando essencialmente da tectónica, pelo menos em sítios como o nosso, ok? Os contextos são diferentes, mas aqui em Portugal o relevo que nós temos resulta sobretudo da tectónica. Já vos falei de N sítios onde isso é visível, não falei há bocado, mas posso falar, a Serra do Gerês, está ao longo de uma falha, e muitas outras estão ao longo de falhas. Ora bem, outra coisa que é também importante perceber é que a erosão em Espinho começou, de facto, por volta depois de 1850. Tem aqui uma curva da evolução do nível do mar produzida pelo professor Morner, que faleceu há 3 anos, e que era a pessoa que mais sabia das variações do nível do mar. Ele estudou as variações do nível do mar em, em, em Estocolmo, em Estocolmo e em, acho que em Brest, não sei se foi em Brest. Bom, em 3 pontos diferentes, e conseguiu, com isso, perceber que o nível do mar tinha sido um pouquinho mais alto no ano 1700. Depois houve aqui um momento em que o nível do mar foi mínimo, e isto aqui assim corresponde ao fim da pequena idade do gelo, e depois começou a subir. Começou a subir porquê? Porque o clima aqueceu. Sim, de certo, o clima aqueceu agora. Portanto, de facto, o aquecimento do clima tem a ver com a subida do nível do mar, não há dúvida nenhuma. Mas é preciso ver quanto. Quando e quanto. Então, aqui é preciso olhar também para esta escala vertical e vemos que o nível do mar, de entre 1830 e 1970, que foi quando ele fez a tese, terá subido qualquer coisa como aí uns 12 centímetros, não é? 12 centímetros em mais de 100 anos. Quanto é que dá por ano? Quanto é que dá por ano? Vamos imaginar que são 12 centímetros em 100 anos. Quanto é que dá por década? Hã? Centímetros. Está a ver o que é 1,2 centímetros? É isto. Em 10 anos. Em 10 anos. Quando vos disserem que o nível do mar no final deste século, nós cá não estamos e, portanto, podem dizer à vontade que desapareceu, não é? Que ninguém vai conseguir provar, vai ser de 1 metro acima, 2 metros acima, vocês não acreditam, porque de facto as variações do nível do mar são de ordem de assim, 1 milímetro, 2 milímetros. Eu tenho estudado isso bastante e posso dizer isso porque tenho dados concretos e objetivos que mostram isso e, portanto, que mostram que as ideias que andam para aí, as gretas deste mundo a apregoar, são ideias alarmistas que se destinam a alarmar as pessoas e a dizer às pessoas: olhem que os vossos carros a gasóleo são uma porcaria, vocês têm que os vender e comprar carros àquele fulano riquíssimo, não é? Que vende os terros e que só vende carros de carros, é só para a gente rica, não é? Pronto. Esta história dos carros ainda vai dar muita volta. Mas eu também estou chateada com o carro.
É de 2005, caramba, poça. Até me sinto uma pobre miserável. Ora bem, mas as coisas são complexas no litoral, como estava a dizer, e também para falar de outros pontos onde há problemas de erosão, aqui na costa de Vila Nova de Gaia, apesar de estar assente em cima do maciço esférico, a Praia da Aguda. Ninguém se lembra da Praia da Aguda assim, pois não? Isto é em 2005. Construíram, então, um quebra-mar destacado, com este aspecto, de bumerangue, que era para permitir que os pescadores da Aguda, de facto, tivessem mais tranquilidade, mais segurança para chegar com os barcos deles. Ok? Isto é 2002, primavera de 2002. Já nessa altura, o substrato rochoso, que é da tal zona Ossa Morena, são rochas com mais de 600 milhões de anos, rochas muito antigas, aparecia muitas vezes descoberto. Mas começou a aparecer também isto. Ora, isto é um depósito marinho. Um depósito marinho ferruginizado, que aparece, eu fui ver a cota da maré, 1,33 m acima do nível médio do mar. Ok? Portanto, é um depósito marinho antigo que aparece um bocadinho acima do nível médio do mar atual. Cá está ele, muito bonito, agora já não existe. O mar levou, realmente. E depois desse apareciam, portanto, ali tínhamos o depósito marinho, depois aqui é uma coisa lagunar também, com materiais negros, como estão a ver aqui, e depois por cima um outro depósito marinho. Quer dizer, ali há uma sanduíche de depósitos vários, que foram numerados em várias comunicações que eu fiz, e até cobertos por dunas mais recentes. Moral da história, temos uma transgressão há 125 mil anos, uma regressão depois que correspondeu a um período em que o nível do mar o nível do mar subiu depois disto, mas nesta altura estava relativamente estacionário. Houve uma transgressão há cerca de 5 mil anos, quando o nível do mar chegou ao nível mais alto depois da última glaciação, e depois uma regressão que corresponde às dunas. Quer dizer, na zona da Aguda foi possível encontrar esta sanduíche magnífica de depósitos, porque é uma zona que está a sofrer possivelmente alguma depressão. Então, nos sítios baixos, os materiais acumulam-se. E, portanto, daí que estes materiais se tenham acumulado e tenham durado uns milhares de largos de anos. Isto acontece por causa disso, não é? Do facto dos depósitos aparentemente estarem a descer para sul, e a Aguda, portanto, estaria aqui, não é? Alguns. Era dos sítios onde aparecem aqueles depósitos mais de há 125 mil anos mais baixos, a cerca de 1 metro. E, claro, a construção do dito quebra-mar destacado também teve consequências em termos da erosão costeira. Portanto, isto é uma fotografia, admitir, isto é uma fotografia, uma imagem, estava ali em 2003, e isto é de 2023. Portanto, vejam que realmente o quebra-mar destacado se transformou num sítio onde as areias se acumulam. Toda a gente já foi à Praia da Aguda, já viu, é uma praia enorme. Claro que talvez facilite a vida aos pescadores, mas o problema é que para sul a Praia da Granja foi lixada, completamente lixada, não é? Durante muitos anos andaram a levar para lá montanhas e montanhas de areia, também eram tão burros, tão burros, tão burros, que levavam as areias no inverno, uma boa altura para transportar areias, não é? Que o mar vem e leva-as logo a seguir, não tem espinhas nenhumas, mas de facto, na Praia da Granja, isto é de 2006, houve uma maré muito, muito, muito baixa, e nessa maré muito baixa foi possível ver esta escarpa que se formou na Praia da Aguda. Isto agora já não é assim, não é? Aqui era um restaurante que havia junto ao mar, agora já não há este restaurante, mas a Praia da Aguda continua a ser mínima. Para quem lá vá, não é? Continua a ser muito pequenina, porquê? Porque a erosão continua, de tal maneira que continua a pôr estes blocos grandes de geotextos, aqui está a piscina da Aguda, e claro que os meus depósitos lindíssimos, que eram realmente uma maravilha, davam uma evolução nos últimos 125 mil anos magnífica, tirei milhares de fotografias daquilo,
fiz algumas apresentações com aqueles dados, porque de facto é raro encontrar tanto depósito ali junto ao mar, que se via, mudava de dia para dia, era quase que dava vontade de ir lá todas as semanas tirar fotografias novas. Bom, foram à vida, claro. Entre outras coisas, porque os caminhões da Câmara de Gaia, e não era do senhor presidente atual, era do outro, os caminhões da Câmara de Gaia passavam por cima daquilo como o cão por vinha vindimada. Quer dizer, que não devem fazer isso, não é? É proibido andar com elementos assim tão grandes, aliás, até com carros em cima das areias da praia. E isto não tem só elementos geomorfológicos muito interessantes, tinha também elementos arqueológicos. O próximo conversador é o Dr. Sérgio Rodrigues, com quem eu estive a trabalhar aqui também na Aguda. Eu mostrei-lhe alguns destes depósitos e, portanto, vocês perguntam o que é que aconteceu à Aguda e ele vai deitar as mãos à cabeça e vai chorar, baba e ranho, porque, de facto, muitos destes depósitos que continham elementos arqueológicos muito interessantes foram à vida. E foram à vida também por causa da passagem dos ditos caminhões, que eram qualquer coisa com 50 toneladas. Eu vi-os, não é? A transportar areias era uma coisa brutal. Para verem que nem sempre é preciso grandes construções, às vezes basta construções pequeninas. Aqui temos o exutor submarino da Madalena, está aqui. Eu agora vou aumentar isto um bocadinho, porque vale a pena. Não se consegue aumentar mais, mas estão a ver aqui assim esta praia? Esta praia, não sei se lhe chamam Canidelo Norte, acho que lhe chamam Canidelo Norte, é criada por este esporão. Este esporão o que é? É uma construção destinada a proteger o exutor das águas que vem da ETAR da Madalena. É o exutor submarino da Madalena, que está a ser protegido aqui. Porquê é que está a ser protegido? Bom, porque os senhores da construtora, evidentemente, puseram lá uns tubozitos que não valiam nada e, portanto, precisaram de proteger os tubos, não é? Então fizeram este enrocamento, é assim que se chama, é enrocamento. Isto quem me disse não fui eu que andei a investigar, foi o professor Veloso Gomes, que ultimamente não tem aparecido muito, mas era realmente um professor da Faculdade de Engenharia, que era quem sabia mais, possivelmente, dos fenómenos erosivos aqui da região do Porto, e trabalhou imenso neste litoral. Portanto, eles fizeram isto, reparem, o que aconteceu imediatamente foi que há muita areia a norte do tal exutor submarino e a sul. Ora, mas o que é que aconteceu também? Aconteceu também uma outra coisa, é que para sul também começou a haver uma erosão bastante acentuada. Eu chamo a atenção aqui para a praia de Francelos, que era a minha praia quando eu era miúda, e o que temos aqui é aquela estrada que leva da estrada principal até à praia. Vão ver aqui, assim, há um restaurante. Isto está ampliado, evidentemente. Agora tenho que desligar isto, ok. E em 31 de dezembro de 1998, este restaurante, que por acaso chamava Titanic chamava Titanic por mero azar, não é? Parece que acertaram no nome. Foi à vida a parte mais ocidente e a praia de Francelos, que era uma praia excelente. Eu fui para lá durante décadas, praticamente desapareceu. Se vocês lá forem hoje, vão ver que praticamente não há praia e as pessoas que compraram casa em Francelos devem estar a torcer a orelha lixado com isto. Ora, reparem, foi o exutor submarino da Madalena que fez isto. É que foi mesmo, não tenho a mais pequena dúvida. Digamos, é possível comparar os afloramentos que vão surgindo nas praias e ver as datas para perceber que uma coisinha pequenininha tem consequências más. Por exemplo, junto do dito restaurante apareceram depósitos, os tais depósitos de há 125 mil anos, neste caso foram fotografados por drone e são muito giros, não é? Desapareceram muito rapidamente, mas de facto mostra que por baixo das areias atuais há outras coisas que não sofreram erosão durante muito tempo porque são coisas frágeis que o mar leva num instante e que estão a ter um processo de erosão que já não tinham há muito tempo, ok? Portanto, isto significa erosão provocada por qualquer coisa recente.
a qualquer coisa foi o executor da Madalena. O Cabedelo recuou muito, já tinha tido esta posição, pelos vistos, em 1854 e recuou bastante. Esta seria a posição em 1996, 98. Temos aqui umas fotografias antigas que mostram como estava em 1994, como estava em 1995. A evolução do Cabedelo parece muito rápida e como estava em 1998. Aqui, as chamadas Pedras de Marois eram uma península. E, portanto, o Cabedelo tinha recuado bastante. Todavia, em 2002, as Pedras de Marois estão ali e aqui a praia tem este aspecto. Ora, o que é que aconteceu em 2002? Uma coisa desgraçada. Foi a queda da ponte entre os rios, que está aqui. Foi de março de 2001. Eu disse 2002, não. 2002 é a data da fotografia. 2001 é que são as cheias, não é? Eu lembro perfeitamente que os meus pais faziam anos de casado nesse dia. Portanto, nunca mais me esqueço da data de 4 de março de 2001. E, portanto, foi uma cheia brutal, não é? Toda a gente ainda se lembra. Suponho que são tudo pessoas, enfim, e algumas pessoas não. Haverá alguns que já não se lembram muito bem, mas foi uma coisa danada, terrível. Um, e o que é que aconteceu? O que é que uma cheia pode ter, pode trazer para o litoral? Olha, trouxe cadáveres que chegaram a ir ao Golfo da Biscaia e que apareceram na Galiza. Portanto, imaginem que é um corpo que vai de entre os rios até à Galiza, ok? Levada por correntes fortíssimas. Mas, tirando esses aspectos macabros, o que é que trazem, além disso, as cheias? As cheias desentopem as canalizações todas. É como se fosse uma daquelas maquinetas muito fortes que tira o lixo todo das canalizações. Quer dizer, todos os depósitos que estão a preencher os rios são trazidos para o mar. E são trazidos para o mar, como em circunstâncias normais, e vão espalhar-se pelas praias. Ok? Vão espalhar-se pelas praias, sublinhado. Porque aquilo que alimenta as praias são os rios. Não é o mar que cria as areias das praias. 90 e tal por cento das areias que estão nas praias são trazidas pelos rios. Quer dizer, se os rios não trouxerem areias, chapéu, não há praias. Porque o mar continua a levar as areias para o sul e vai levá-las inequivocamente e inelutavelmente até o Canhão da Nazaré. No Canhão da Nazaré são sorvidas pelo canhão e nunca mais ninguém as vê. Portanto, as areias são trazidas pelos rios, nomeadamente pelo Douro, e se elas não chegarem aqui às praias, obviamente o mar não vai ter areias para movimentar e vai haver, vai levar as areias que já lá estão. Portanto, a questão das tempestades e das barragens, porque o problema é que as barragens impedem que as cheias tenham aquele papel que têm de desentupir os cursos de água, não é? E trazer milhões de toneladas de areias até ao mar. Portanto, as barragens são porreiras, são uma forma verde de produzir energia, ok? Tudo bem. Mas também tem os seus inconvenientes. Aquela história de que não há almoços grátis. No caso das barragens também há consequências que nem sempre são positivas. Por exemplo, aqui temos uma coisa que eu fiz para uma apresentação que fiz o ano passado. Espera lá. Então, não vai dar. Como sempre, não vai dar. É que eu até pus aqui uma musiquinha e tudo. Oh, pronto. Eram uma colagem de várias fotografias do Cabedelo para se ver como é que ele evoluiu desde setembro de 2003 até à atualidade. Ele evoluiu sobretudo quando fizeram aqui assim umas construções. Portanto, o Cabedelo está sempre a evoluir, obviamente, mas quando há construções humanas que fixam a sua posição, ele evolui menos. Aqui temos uma vista de uma parte do Cabedelo, isto já é penso que tinha a data, é de setembro de 2022. Portanto, isto é o edifício da Guarda Fiscal. Temos aqui bastante areia ainda. Uma visão, aqui temos o princípio das Pedras de Maroiço,
para se ver que houve tempos em que o mar chegava aqui até às Pedras de Maroiço. Bom, mas agora, isto é em maio de 2023. Eu fui outro dia ali à Praia de Canidelos, até junto do Parque de Campismo. Portanto, o passadiço, as escadas, está tudo muito mal amanhado. Quer dizer, o mar atacou isto e fez aparecer depósitos, estes dá 125 mil anos, estes dá 18 mil anos, que estavam por baixo das areias das praias e das dunas. Portanto, está aqui a haver um processo erosivo. Vê-se também aqui, e sobretudo depois também aparecem grandes blocos. Grandes blocos estavam aqui a cobrir estas praias e que aparecem porque as areias estavam por cima, desapareceram. Eu tenho pena não ter fotografias mais atualizadas, tirei fotografias e depois perdi-as, não sei porquê. Portanto, não posso mostrar melhor, mas se vocês forem lá vão ver, quer dizer, é uma coisa, é um amontoado, um caos de blocos aqui assim nesta zona, e cá temos nós sinais inequívocos de que está a haver erosão. Acontece que, de facto, as barragens têm um papel muito importante, e então temos aqui a situação natural, que era a situação em que os vários rios, aqui estão os vários rios, o Douro é este que está pintado azul, levavam mais de 1 milhão e 200 mil toneladas de areia por ano, não sei se estes números estão muito certos, até ao mar. Com a situação atual, com todas as barragens, e o Rio Douro está todo represado, e até muito perto dali até que costuma, o que é que acontece? As areias reduziram-se muito. Portanto, as barragens têm uma importância muito grande no fornecimento das praias e, portanto, uma boa parte da erosão das praias que se está a ver não deriva da variação do nível do mar, que está a subir 1 milímetro por ano, mas justamente da falta de areias. E é possível que aquelas construções que há ali assim na Foz do Douro tenham ajudado um bocadinho a que haja este processo de erosão que nós estamos a ver, aqui nas praias atualmente. De facto, está a haver um processo de erosão, como vimos ali naqueles passadiços do Canivelo. Portanto, para fazer uma síntese final, e já são 17 horas e 8 minutos, portanto, uma grande novidade para mim é a importância da tectónica recente. O facto de parecer haver uma tendência para a descida para sul, ao encontro da orla ocidental e de Espinho, onde a erosão é muito acentuada em Espinho, não é? Portanto, não é só ser só areias, alguma coisa acontece ali em Espinho para a erosão ser tão grande. É possível que o movimento do continente ajude. Outro aspecto que também foi uma novidade, porque não se sabia disto, os depósitos mais altos e mais antigos não são marinhos, e as ações antrópicas, isto não é novidade nenhuma, mas enfim, é algo que devia fazer refletir toda a gente, a começar pelos autarcas, são determinantes no processo de erosão costeira, porque fazem desaparecer os sedimentos, interrompem a deriva litoral. E aqui depois, se quiserem, tem aqui um link para o Google Scholar, onde tem as minhas publicações, vários tipos, umas, sobretudo textos, mas também há alguns PowerPoints. E pronto, muito obrigada pela vossa atenção. Assim despeço com o ex-libris do litoral de Vila Nova de Gaia, que é um sítio onde eu só tenho pena não ter feito um bonito pôr do sol, mas enfim, não fiz paciência. Fica para outra altura. E pronto, acho que não é nada para dizer. Isto era outra coisa, isto era uma figura para o caso de me perguntarem o que é que o nível do mar tem a ver com isto. Pronto, e agora estou disponível para responder às perguntas que queiram fazer. Se a favor. É, bem para a próxima. Enquanto isso, eu vou só dar algumas dicas. Aquela zona da Câmara de Gaia publicou um livro da dinâmica do litoral. É um estado de literatura institucional com foi todo pedido para mandar a colher.
sim, isso uma explicação que se eu penso no domínio público, afastava os veraneantes. Ai, pois, lá os veraneantes não interessam muito, os investidores interessam mais. quem tiver é uma obra cara, porque foi mandado, não sei se foi destruído até. Portanto, quem tiver, se alguém apanhou algum. Aqui não há, aqui na. Ai, aqui. Mas existem aqui? Não, aqui não, aqui não. Ah. Não estou da Câmara. Ah, está bem, está bem, está bem. Tá bem. Foi indicado por parte dele. Ah. Agora, depois que eu acho que também, não sei se está, porque não foi muito, uma senhora, já tem como estudante, eu trabalho a invasão litoral de Gaia, etc. E foi isso lá, mas a gente quer dizer, não, um livrinho, tira isso, como? Pronto. Pois, porque de facto os investidores têm lucrado bastante. Quem vai aí, assim ao longo da estrada de Lavadores para Sul vê bastante investimento. Um bocado. Era uma questão de só a minha avó, quando ela era nova, muito para além para o mar, em direção para o mar, andava perfeitamente a pé, que era para aí. Pois. A capela não